Todos, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e que a paz de Jesus esteja conosco. Nós vamos falar hoje sobre a estrela de Nazaré, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E eu encontrei num livro chamado, uma obra mediúnica de Chico Xavier, o livro que se chama Mãe, uma belíssima poesia de Bittencourt Sampaio, que diz o seguinte: anjo dos bons e mãe dos pecadores, enquanto ruge o mal, enquanto reina a sombra da angústia, abre o teu manto que agasalha e consola nossas dores. Nos caminhos do mundo há treva e pranto, no infortúnio dos homens sofredores, volve a terra ferida de amargores o teu olhar imaculado e santo. Ó Rainha dos Anjos, meiga, pura, estende as tuas mãos sem desventura e ajuda-nos, Mãe piedosa. Conduze-nos à bênção do teu porto e salva o mundo em guerra e desconforto, clareando-lhe a noite tormentosa com teu olhar sublime e santo. O nome do livro se chama Mãe e é uma obra mediúnica de Chico Francisco Cândido Xavier. Quando eu tinha entre os meus 9 para 10 anos de idade, nesse período em que o espírito ainda não tem completo conhecimento de si mesmo, eu me lembro que eu aguardava na Sexta-feira Santa. A Sexta-feira Santa é uma festa muito comum no Brasil e em outros países católicos também. Então eu aguardava com ansiedade a semana que antecedia a Sexta-feira Santa, né? Porque a minha família guardava uma tradição que durante a Semana Santa nós só comíamos peixes até hoje, né? E na Sexta-feira Santa, em especial, minha mãe fazia o famoso mingau de mungunzá. Que tem um debate, né, entre nós, que uns falam que é mungunzá, outros que é canjica. Por fim, o mingau é delicioso. Então, somente naquela época, naquele dia, na sexta-feira, nós crianças tínhamos a oportunidade de escolher. Nós poderíamos comer peixe ou comer o mingau. E para mim era um paraíso, porque eu escolhia comer o mingau o dia inteiro. Aquilo era maravilhoso. Então, aquilo me chamava muita atenção, era algo que eu aguardava com muita ansiedade a Sexta-feira Santa. Mas não somente pelo mungunzá, que eu muito amo, mas pela exibição de um filme muito antigo, já naquela época, que falava sobre a paixão do Cristo. Filme lindíssimo, era um épico. 5 horas de duração. Começava às 13 horas da tarde e finalizava exatamente às 18 horas. Eu me lembro que o filme era todo em preto e branco e o que me chamava mais atenção era que os personagens principais, em momento algum, mostravam o rosto. Ou seja, os personagens de Maria, de Jesus e entre outros, em momento algum mostravam o rosto. E aquilo me chamava muita atenção. O filme era lindíssimo. O único conhecimento que eu tinha de Cristo era bíblico. Então, o palavreado, o diálogo, o linguajar era lindíssimo, era de uma fierté que me tocou há mais de 30 anos. Então, era lindo aquele filme. Eu esperava com ansiedade para me sentar na sala. O filme era em preto e branco, mas hoje em dia eu me pergunto se nós que assistíamos em preto e branco, porque nós só tínhamos TV preto e branco. Mas então vai ficar uma dúvida. É muito antigo. Naquela época ele já era bastante antigo o filme, mas era lindíssimo, porque o linguajar do filme era lindíssimo, a fotografia era perfeita, tudo era bonito. Então eu sentava com meu prato de mingau, apressava-me em comer, porque eu chorava o filme inteiro. Era muito comovente. E a cena que mais me chamava a atenção começava às 15 para as 18 horas da tarde, porque terminava com a ascensão do Cristo. Depois era muito rápida essa parte final. Na ascensão do Cristo no Monte das Oliveiras era o final. Então, às 15 para as 18, às 20 para as 18, era a crucificação do Cristo. E era uma cena que me chamava muito a atenção, não a crucificação em si, mas o momento em que retiravam da cruz o seu corpo desfalecido e entregavam nos braços de Maria. A cena não possuía nenhum diálogo, mas era riquíssima em emoção,
porque eles conseguiam passar tanta emoção que naquele momento eu não conseguia mais ver o final do filme. É a mesma cena que a gente encontra no Pietra de Michelangelo, que é essa imagem famosa de Nossa Senhora com os Cristos nos braços. Era exatamente a mesma posição, sendo que Maria sempre cabisbaixa para não mostrar o rosto e Jesus com o rosto aconchegado em seus braços. Era um filme lindíssimo. Isso me chamava muito a atenção e me tocava muito, essa cena em especial, tocava as fibras mais íntimas do meu coração. Em um certo tempo, numa sexta-feira santa, passados-se alguns tempos depois, acredito que algumas semanas somente, houve uma tragédia na rua onde eu morava. Sem entrar em detalhes, porque o mal não merece comentário em tempo algum, posso vos dizer que houve um crime passional. Um rapaz com seus 20 e poucos anos foi assassinado na porta de sua casa. Foi uma tragédia aquilo. Eu me lembro que por ser pequeno não me fora permitido ver a cena, mas eu ainda lembro até hoje dos gritos da mãe desesperada, porque os relatos que duraram durante semanas falavam da dor indescritível daquela mãe que carregou o filho morto em seus braços e nos seus braços deu o último suspiro. Aquela família não se demorou mais na rua depois deste acontecimento. Um mês depois eles se mudaram, sendo que a senhora nunca mais saiu de casa. Durante esse um mês que ela ficou, enquanto estava programando a mudança. Até porque seria muito difícil, porque para sair de casa ela precisaria passar por cima do sangue do filho que ficou taxado no asfalto. Era uma dor terrível. Um mês depois, naquela época as mudanças eram feitas em caminhões abertos, não eram os caminhões fechados, né? Um mês depois, quando a família se reúne para ir embora e começa a mudança, a rua inteira começa a observar. Cada um na sua janela, todo mundo observando em um silêncio e todos esperando a saída daquela senhora, que passara um mês trancada dentro de casa. Quando tudo estava pronto, a filha, que elas possuíam uma filha mulher, o resto todos eram os homens. Todos os filhos delas morreram em seus braços. Sem entrar em detalhes, só para a gente chegar na história, né? Então a filha vem pegar aquela mãe, todo mundo querendo observá-la, e eu muito pequeno, entre as pernas dos meus parentes, queria ver o rosto da mulher, porque me comentaram durante semanas aquela dor indescritível, ninguém falava no assassinato, ninguém falava o porquê, só se falava naquela dor daquela mãe. Naquele momento, por entre as pernas dos meus parentes, eu consegui ver aquela senhora passar, cabisbaixa, olhando para o lado. E naquele momento, eu visualizei a própria Maria, a própria dor de Maria. Aquilo me causou profundo sofrimento, porque ao mesmo tempo tinha uma voz que me dizia, vê, todas as mulheres são mãe. Todas as mães são Marias. A partir daquele dia, eu comecei a exercer um profundo respeito e uma profunda devoção por Maria e um indescritível respeito pela figura feminina. E de tal modo que meu espírito repulsava do meu convívio fortemente toda e qualquer figura masculina, inclusive espiritual. Pelo fato, talvez, de ter vivido aquela tragédia e por ter crescido sem a presença de um pai paterno. Tempos depois, já na escola, eu me lembro que um aluno, um amigo de escola, me fizera mal. E eu decidi que iria me vingar. Passei semanas planejando a vingança com riqueza de detalhes. No dia em que eu saí de casa para me vingar daquele aluno, na porta da escola, o meu ego adoecido que dizia, entra e vinga-te. Naquele momento, eu visualizei novamente
o rosto daquela senhora e de Maria com o filho em seus braços. E eu chorei. Eu chorei e dizia, eu não posso. Eu não posso fazer isso. Mãe alguma deve sofrer por um filho. E a partir daquele dia, eu me esforcei em perdoar toda e qualquer ofensa a mim dirigida somente porque o ofensor possui uma mãe. Eu me dizia, jamais eu serei instrumento do sofrimento de qualquer mulher, porque imenso era meu respeito, e ainda o é, pela figura feminina. Maria, que muito cedo me ensinou a amar e a perdoar. Eu possuía um grande respeito pela figura do Cristo, jamais coloquei em dúvida a existência de Deus. Mas eram os pés de Maria que eu chorava minhas dores. Então, muito a gente vê como é importante a gente respeitar todo tipo de crença que o ser humano decide ter em sua vida, porque se não fosse Maria, se não fosse a figura feminina da religiosidade, provavelmente eu não estaria aqui. Ou ainda estaria me arrastando para aqui chegar. Emmanuel fala no livro Contos do Além que, numa certa noite de estudo, alguns jovens em espírito se vão em direção de uma igreja para verificar a força da fé. Quando chegam lá, eles encontram uma senhora ajoelhada nos pés da estátua de Ave Maria. Ela orava com tanto fervor que das mãos de Maria saíam luzes em sua direção. Isso nos faz compreender que não é a imagem em si que é adorada. É como se fosse um ponto de referência, uma ponte. Tipo assim, quando a gente precisa ir em algum lugar, não conhece o endereço e precisa de um ponto de referência para chegar no local, é mais ou menos assim. A imagem de Maria funciona para muitos fiéis. Maria de Nazaré é certamente uma das figuras mais emblemáticas e importantes da era cristã. Não somente por receber a missão de trazer ao mundo Jesus, mas também pela forma como ele o conduziu. Sempre demonstrando amor, fé, sabedoria, mesmo durante o calvário do seu filho. Boa parte dos cristãos enxergam Maria como uma santidade, outros apenas como aquela que trouxe o Cristo ao mundo. Mas ao menos há uma unanimidade em dizer e um grande respeito pela figura da estrela de Nazaré. Através de diversas manifestações de fé, religiosidade pelo mundo, Maria recebeu diferentes nomes e é lembrada de diversas formas, tornando-se importantíssimo vulto da era cristã. O maior mistério, talvez atribuído a Maria, diz respeito, pelo menos aos mais religiosos, diz respeito à sua concepção virginal. Os evangelhos canônicos de Lucas, de Mateus, contam que Maria manteve-se virgem e que Jesus fora concebido pelo Espírito Santo, ou seja, que a fecundação de Maria aconteceu de forma milagrosa, sem a participação de um pai natural e com a intervenção do Espírito Santo. De acordo com as Escrituras Sagradas, Maria recebera a visita do anjo Gabriel, que lhe anuncia que esta estava grávida. E sendo assim, mostra a concepção da Maria por intervenção do Espírito Santo. Bom, vamos agora falar de Espiritismo, porque Maria é um vulto que abrange todas as religiões. O Espiritismo ele é uma ciência de observação e, ao mesmo tempo, é uma doutrina filosófica de consequências religiosas. O Espiritismo, ele mostra como filosófica religiosa que trata da natureza, nos mostra a origem e destino dos espíritos e de suas relações com a vida material. Além disso, a doutrina espírita nos convida constantemente a uma fé raciocinada.
O Espiritismo, Allan Kardec, defende que a religião e a ciência devem caminhar em consonância, juntos, e que um não deve contradizer o outro. E é baseado nesses princípios que nós vamos analisar a questão aqui proposta. Para algumas religiões, a concepção de Maria é tida como milagre através da ação do Espírito Santo. Esse fato explicaria uma gestação assexuada, ou seja, sem a presença do pai, né? Já segundo a doutrina espírita, não existem milagres. Todos os acontecimentos fazem parte de uma lei natural criada por Deus. Desta forma, não há necessidade de o Criador realizar milagres para provar a sua grandiosidade. Tal questão já foi muito discutida no livro Gênesis, no tópico em que diz, faz Deus milagre? E a resposta é o seguinte, não sendo necessários os milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das suas leis gerais. Deus não faz milagres, porque sendo como são perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. Portanto, se algo há fato que não compreendemos, é porque nos falta compreensão para tal. O fato de Jesus ter sido gerado de forma milagrosa contraria as vias normais de reprodução. E para o Espiritismo esta é uma questão relevante, visto que uma vez que a reprodução humana faz parte e é consequência das leis naturais de Deus. Portanto, a doutrina codificada por Kardec, ela não nega a participação do Espírito Santo na concepção de Maria, até porque, para Jesus reencarnar na Terra, a espiritualidade trabalhou minimamente todos os detalhes, a espiritualidade maior. Eis aí a intervenção do Espírito Santo. Entretanto, é bom que a gente sempre compreenda que a fecundação de Maria se deu de forma natural, como se dá com todos os casais. É certo que Maria faz parte de um grupo de espíritos evoluidíssimos, que vieram preparar a chegada de Jesus. É um espírito tão puro que recebeu a missão nobre de conduzir Jesus, o governador da terra, nosso modelo e guia. Maria é sinônimo de amor. E a prova disso foi a sua resignação ao presenciar o sofrimento do seu filho em nome da salvação da humanidade. E é por isso que este espírito desperta tanta simpatia e admiração entre as pessoas. Há quem acredite que pedir a intervenção de Maria é bem mais rápido para chegar até Jesus, porque um filho jamais negaria o pedido de uma mãe. De certa forma, há uma certa verdade nisso. Na literatura espírita, nós encontramos vários registros sobre Maria na espiritualidade, né? Como tocou Eva nas preces, tão delicado esse momento, nesse momento de final de ano, onde muitos têm pouco e onde poucos têm muito e muitos nada têm, decidindo partir muitas vezes desse mundo pelas próprias mãos. E no livro Memórias de um Suicida, nós aprendemos que existe a Legião dos Servos de Maria, um grupo de espírito especializado no resgate de espíritos suicidas. Esses reprobos, quando socorridos, são levados justamente ao Hospital Maria de Nazaré. Essa instituição é dirigida pela Mãe de Jesus. E Camilo Cândido Botelho, autor espiritual desta obra, nos diz que a tarefa de cuidar dos espíritos suicidas não poderia ser de um outro espírito senão de Maria, porque somente o amor maternal pode elevar aquele que caiu. Além disso, a gente vê milhares de fiéis pelo mundo afora
que dedicam sua fé e devoção a Maria, e é em virtude disso que existem espíritos abnegados que recebem suas preces em seu nome, trazendo conforto para aqueles que rogam o seu favor. Emmanuel nos conta que, precedendo a vinda de Jesus, entidades angélicas se movimentaram, tomando vastas e importantes providências no plano espiritual. Nos diz Emmanuel que foram escolhidos os precursores, os instrutores imediatos, os auxiliares divinos, que era uma atividade única registrada nas esferas próximas do planeta. Com a chegada do Mestre, a manjedoura assinalava para nós o ponto inicial da sua missão, como nos dizer que a humildade é a chave de todas as virtudes. O simples nascimento do Cristo, na manjedoura de palha, nos trouxe a maior das lições, nos mostrando que a humildade é a chave de todas as virtudes. As figuras de Simão, de Ana, Isabel, de José, de João Batista, como também a figura sublimada de Maria, muitas vezes são objeto de observações injustas e maliciosas, mas a realidade é que somente com o concurso desses espíritos, daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores de sua contribuição, de fervor, de fé e de amor, poderia lançar Jesus na terra preparada as verdades inabaláveis do seu Evangelho. Maria, segundo informações cristãs, vamos sempre fazer as duas coisas, informações cristã e espírita, para ver que nós estamos em perfeita consonância no que diz respeito às verdades espirituais. Maria, segundo informações das fontes cristãs antigas, era filho de pais judeus, Joaquim e Ana. Há dúvidas quanto ao local exato do seu nascimento, que muitos falam que foi entre 18 ou 20 antes de Cristo, em Jerusalém ou em Séforas, na Galileia. Possivelmente, ela se casou aos 14 anos, o que era bem normal naquela época. Durante sua infância viveu em Nazaré e onde ficou noivo do carpinteiro José, que era da tribo de Davi. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, capítulo 52, a mulher ante o Cristo nos diz: buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou a abnegada mulher, escondida no lar, apagado e simples. Humilde, ocultava ela a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, possuía a resistência dos diamantes. Pobre entre os pobres, carreava a própria virtude nos tesouros incorruptíveis do seu coração. Desvalida entre os homens, nos diz Emmanuel, era ela grande e prestigiosa perante Deus. Muitas obras espíritas enfocam Maria como uma figura de grande importância para os cristãos. Eis o respeito que devemos ter com qualquer tipo de que quando a gente vê na comunidade cristã, quantas lágrimas eu vi já derramadas nos pés de Maria de forma tão sincera que me tocavam o coração. Eu mesmo, pela minha própria história, se não houvesse conhecido a figura feminina da divindade, provavelmente teria errado muito mais. No artigo Notícias de Maria, a Mãe de Jesus, publicado no Anuário Espírito de 1986, nós encontramos informações preciosas a respeito dessa figura singular do cristianismo. No livro Boa Nova, o Espírito Humberto de Campos destaca que Maria fora cognominada de bendita ou bem-aventurada, porque recebera o Filho de Deus em seu ventre. Tais informações nós encontramos também na Bíblia em dois momentos. Em Lucas 1:28, quando o anjo anuncia
a vinda de Jesus, dizendo: salve, salve, agraciada, bendita és entre as mulheres. E em segundo momento, em Lucas 1,42, quando Maria visita Isabel e essa diz: bendita és, e bendito é o fruto do teu ventre. O autor da Boa Nova nos revela momentos pungentes da vida de Maria, da estrela de Nazaré, como, por exemplo, durante a crucificação de Jesus. Humberto de Campos descreve a dor profunda e silenciosa de Maria aos pés da cruz, que comove e causa admiração e nos faz refletir a respeito da grandiosidade desse Espírito. Nos diz o seguinte: junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeireiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava o seu filho amado em grande suplício. Naquele instante, ela via e revia as imagens da manjedoura, recordava das doces recordações do Cristo, e uma voz lhe dizia, querendo lhe relembrar o marco que fora para a humanidade o nascimento do Cristo. Mas através do véu espesso de suas lágrimas, repassava Maria cada cena da infância do seu filho, e eram doces as recordações. Nas menores coisas ela reconhecia a intervenção da providência celestial. Entretanto, se perguntava naquela hora tão agoniada: que profundos desígnios conduziram meu filho à cruz do suplício? E uma voz que parecia lhe soprar em pensamento lhe dizia das determinações insondáveis de Deus que devem ser aceitas para a redenção das criaturas. Seu coração rebentava em lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da própria consciência, Bittercon Sampaio nos dizia que Maria repetia: Deus, Senhor, faça a tua vontade, a tua serva, porque eu não sei o que te pedir. Resignada, diante do maior testemunho da sua missão, nesse momento Maria sente uma mão amiga que toca o seu ombro. Era o apóstolo João que lhe estendia os braços. E reconhecidos, ambos pungidos por tanta dor, nesse momento buscam o olhar de Jesus como a suplicar entendimento. E quando os olhos de Jesus cruzam com o de Maria, ela diz: meu filho, meu amado filho, o que te fizeram? Nesse momento, o Cristo que parecia meditar, no auge de suas dores, mas como se quisesse demonstrar, no instante derradeiro, a grandeza da sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus, replica com sentido significado, olhando para Maria e diz: mãe, eis aí o teu filho. E virando para João, diz: João, eis aí a tua mãe. Como a dizer, és mãe da humanidade. E para João, toma conta, porque essa é a tua mãe. Nesse mesmo livro, Humberto de Campos dedica o derradeiro capítulo a Maria, descrevendo as suas impressões íntimas, a sua curta estadia a Bataneia, com João Evangelista, quando depois parte para Efésios, onde eles estabeleceriam um repouso,
um pouso de refúgio aos desamparados, ensinando as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade, e como mãe e filho iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. De fato, com o passar dos anos, a casa de João se tornara um local de assembleias adoráveis. Eram velhos mendigos, eram desenganados do mundo, que lhe vinham ouvir as palavras confortadoras e afetuosas, enfermos que invocavam suas bênçãos, mães infortunadas que pediam os seus conselhos. A notícia que Maria descansava entre eles espalhara um clarão de esperança entre esses sofredores. Enquanto João pregava na cidade, Maria, num pobre santuário doméstico, recebia aqueles que a procuravam, exibindo suas úlceras e necessidades. Sua choupana era então conhecida como a Casa da Santíssima. Os anos se passaram, sem que Maria deixasse um só dia de amparar e transmitir ao coração do povo as mensagens da Boa Nova, e chegando sua velhice não sente cansaço nem amarguras. E num dia, durante suas orações, em elevadas meditações, nos relata Bittencourt Sampaio o seguinte acontecimento. Maria, em elevadas meditações, nesse momento, percebe um mendigo, como tantos outros, adentrar sua choupana. Este mendigo lhe diz: minha mãe, como tantos outros que a procuravam, venho te fazer companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela o convida a entrar. Naquele momento, impressionada com aquela voz simpática que lhe tocava o coração. O peregrino lhe falou do céu, confortando delicadamente, comentou as bem-aventuranças divinas que aguardam todos os seres devotos e sinceros dos filhos de Deus. Maria sentiu-se empolgada por aquela surpresa, né? Por aquela visita surpresa, e se dizia: mas quem é este homem? Quem é este que acalma o meu coração e a mais profunda das minhas dores secretas? Tantos aqui vêm pedir, e quem é este que vem me dar alguma coisa? Maria sentiu-se empolgada por essa tocante surpresa, né? Até agora ninguém tinha surgido que lhe desse algo. Foi quando o hóspede anônimo lhe estende as mãos e diz: minha mãe, vem nos meus braços. Nesse momento, Maria olha para a mão do homem e percebe as mesmas feridas do madeireiro da perfídia. E como no gesto maternal, procura os seus pés e vê também as úlceras em seus próprios pés. E nesse momento ela entende a visita que Deus havia concedido a seu coração. E como no gesto maternal ela diz: meu filho, querendo ajoelhar-se aos pés dos filhos para cuidar de suas feridas, ela diz: as úlceras o que te fizeram. E tenta se ajoelhar nos pés do filho. Nesse momento o Cristo é envolvido em um halo de luz jamais vista, como nos diz Humberto Campos. Levanta a mãe, ajoelha em seus braços, ajoelha em seus pés, beija suas mãos e diz: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois em meu reino Deus quer que tu sejas a rainha dos anjos. Quanto amor! Porque é tão importante o amor de mãe e do filho em direção à mãe também. O próprio Cristo foi o exemplo. Em belíssima e comovente poesia intitulada Retrato de Mãe, Maria Dolores nos descreve a assistência maternal efetivada por Maria a Judas, que se encontrava naquele momento em região umbralina, cego e solitário, por muito tempo vagando,
Maria vem e, num diálogo profundo e comovente, de imenso amor, convence que ela o siga. Ela diz: amo-te, meu filho. Amo-te, filho meu, e quero te ver de novo na vida maravilhosa, revestida de paz, de luz, de fé e de elevação. Virás comigo à terra. Perderás pouco a pouco o ânimo violento e terás o coração bendito, mergulhado nas águas do esquecimento. Numa nova resistência de esperança e de amor. Te levarei comigo, te darei uma outra mãe e terás um remanso no seu próprio ser. Descansa, ouve e pensa. Nesse instante, Judas, como que quisesse olvidar a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de um pesadelo atroz, pergunta: quem sois vós? Quem sois vós que querem me ajudar, sendo eu um traidor? És divina mulher que emana luz, ou és um anjo que eu sinto agora a presença? Nesse instante, Maria se aproxima de Judas e lhe diz: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Porque só o amor maternal, só esse grandioso amor de Maria poderia perdoar o algoz do próprio filho. Mídice Pereira Ponce de León nos fala que é o amor verdadeiro, uma mensagem de Maria, dizendo que o amor verdadeiro, ela nos diz: amor verdadeiro, filhos queridos, é o elo que vos mantém unidos através dos séculos àquele a quem amastes. Este vínculo amoroso é que faz com que muitos sintam grande vibração em acompanhar a imagem de Maria em procissão. E alguns apenas em imaginar a sua imagem na sua mente, ou ainda em sentir em seus espíritos. Este elo de amor um dia nos uniu a Maria e nos mantém ligados até hoje a este sentimento, despertando grande vibração e, por que não dizer, também saudades. Como nos dizem os espíritos amigos, muitos de vós viram Maria. Conheceram, caminharam até os seus últimos derradeiros dias sobre a terra, como mãe de Jesus. Muitos de vós compartilharam sua dor da separação do seu filho querido. Muitos foram os anos que Maria teve que viver entre a terra. E assim conviver com muitos, e dessa forma, aprendendo e convivendo, aprendeu ela a amar a todos, como queria Jesus. Teria de se cumprir-se os desígnios de Deus, que esperava por ela aquela a quem lhe dera a missão de transformar-se na parte feminina da sua criação, para completar a união perfeita dos dois puros amores a serviços de Deus, o Cristo e Maria. Lembrai-vos, filhos amados, lembrai-vos que eu e Jesus, nos dizia Maria, somos um só na espiritualidade. Sua vontade é a minha, e a minha vontade é a dele. E nesta união perfeita de força que nos unem, vos aguardamos e podemos trabalhar-lhe trazendo as maiores vibrações de puro amor por aquele a quem muito vos amou. Aprendei a amar a todos, e um dia nos veremos todos nessa escalada de luzes multicolores, enviando vibrações divinas para todos aqueles que simplesmente pensam no meu nome. Maria de Nazaré,
a estrela de Nazaré, a mãe de Jesus, mãe da humanidade, rogai por nós. Que assim seja. Muito obrigado por vossa atenção. Nós vamos no tempo. Vamos fechar os nossos olhos, nos concentrar em Jesus, em Maria Santíssima, flor de formosura e de amor, que teu manto de paz possa nos acolher todo em teu olhar santo e bendito. Roga por nós, ó Mãe de misericórdia, aquece todos os corações que pensam nas torturas do suicídio como soluções a seus problemas. Que a tua presença divina esteja sempre entre nós, guiando a todos aqueles que em teu nome procuram um porto divino, que é Jesus. Mãe Santíssima, leva o teu hálito de amor aos hospitais, aos filhos ingratos, que tu possas aquecer o coração de cada um, pela bondade de Jesus, nos unindo e nos guiando a um porto seguro de amor e de paz. Que Jesus, em seu sublime amor, possa nesse Natal, como faz todos os dias, se mostrar presente na consciência de cada um, aquecendo os corações na verdade do Evangelho e na bondade divina. Que os bons espíritos dessa casa possam nos guiar e abençoar nossas semanas, levando aos irmãos que hoje aqui não estiveram suas vibrações de mais puro amor, visto que falamos de Maria. Maria, pureza de amor, de dedicação maternal, permaneça em nossos corações. Que assim seja.